Meus irmãos, minhas irmãs, graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, meus queridos. Meus irmãos, o que é estar no centro da vontade de Deus? Essa é uma linguagem que é amplamente utilizada, não só no meio pentecostal, mas igrejas reformadas também falam sobre a vontade de Deus e falam nesses termos. A gente precisa estar na vontade de Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus e a nossa vida vai estar deslocada na medida em que a gente não estiver nesse local, que é o centro da vontade de Deus. E aí, irmãos, a gente está o tempo todo instando também uns aos outros a isso. Pastores, líderes, professores estão ensinando para o povo que você precisa estar nesse local. E o raciocínio é muito simples. Deus tem um projeto para cada um de nós. E esse projeto implica em atos específicos. Deus quer que a gente faça algumas coisas. Essa é a ideia. Deus tem um plano para a sua vida. Esse plano contempla alguns passos, algumas etapas, e você precisa então estar nessa jornada, nesse caminho de cumprir aquilo que Deus quer para você. Portanto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar que plano é esse, nos submeter a esse plano e buscar ativamente cumpri-lo. Ótimo, irmãos. Simples, né? Objetivo fácil. É fácil, irmãos? É fácil identificar o que Deus quer pra gente? Porque falando assim parece tão simples, né? Deus tem um plano para você. Ótimo, que plano é esse? Aqui está o problema. Como é que a gente identifica? Como é que a gente se coloca nesse lugar? E mais, uma vez que a gente identifica, saber o que a gente deveria fazer para que se cumpra o desígnio de Deus na nossa vida é fácil fazer? Deus tem um plano para a gente sabe que plano é esse. Ok, cumprir esse plano é fácil? Irmãos, como é que a gente sabe que a gente está fazendo o que a gente deveria fazer? Como é que a gente sabe que o Senhor está aprovando aquilo que a gente está fazendo hoje? Essa é a pergunta. Porque você está aqui, eu também, e assim, eu presumo que você ama Jesus Cristo, você quer obedecê-lo, você quer viver aquilo que Deus tem para você. Ótimo. Como é que a gente sabe que a gente está acertando, irmãos? Todas essas perguntas são fundamentais. E elas trazem para a gente dor, irmãos. Elas nos incomodam. Por quê? Porque a gente quer acertar. Mas nem sempre a gente sabe se a gente está nesse caminho certo. E também não sabemos qual seja esse caminho em específico muitas vezes. E aí a Escritura mostra inúmeras pessoas fazendo exatamente aquilo que Deus as mandou fazer. Pessoas que estavam no centro da vontade de Deus, mas que estão em situações complexas. A gente hoje vai ouvir um testemunho muito eloquente do que significa seguir esse Deus, irmãos. Da dificuldade que é seguir esse Deus, da dificuldade minha e sua de andar nesse caminho. E a gente vai, a partir desse texto também, entender como é que a gente pode se locomover nas situações mais difíceis da nossa vida, tentando servir esse Deus que é incrivelmente misterioso. Eu vou tentar mostrar isso tudo para você em Gênesis capítulo 39. É o nosso texto de hoje à noite. Então, todas essas perguntas estão envoltas no que a gente vai tentar olhar a partir desse texto. O que é a vontade de Deus, como é que a gente sabe que está nela, quais são os sinais que a gente está fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer, como é que a gente identifica isso. Gênesis capítulo 39. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo da sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor o abençoou e abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia.
Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. O Senhor nos tem dado vida, o Senhor nos tem dado saúde, e com relação ao nosso sustento, o Senhor nos tem dado mais do que a gente precisa, Senhor. A gente, de fato, tem sido um povo abençoado pelo Senhor. E a gente pede que nessa noite o Senhor nos dê aquilo que é mais precioso para nós, que é um relacionamento contigo, que é a tua palavra, que é ouvir a tua voz, porque a gente precisa disso, Senhor. Nós precisamos que os nossos corações sejam cheios de ti. E só o Senhor pode fazer isso, Pai. É só o teu Santo Espírito que pode nos levar ao Senhor. Então, por favor, Espírito de Deus, sê comigo, sê com meus irmãos também. Nos ajuda a ouvir a voz de Jesus e que a gente aprenda a viver a partir dela. É o que a gente precisa, é o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente viu, então, na semana passada, a destruição que a predileção de Jacó causou na sua família. Qual era o problema? José era o filho amado de Jacó, Israel. Aquele homem, na sua velhice, já tendo sofrido os malefícios de um pai que tinha predileção, reproduz isso. E a gente viu como isso foi terrível para a família toda. Por quê? Além de nutrir esse sentimento maligno no coração, então, Jacó, além de Jacó ter esse sentimento interno, uma vez que ele era tão intenso, né? Ele tornou esse sentimento público, irmãos. Ele não deixou confinado só no segredo do seu coração. Ele manifestou para todo mundo que ele tinha um filho que era o preferido. José era o dono de uma roupa diferente, daquela túnica que representava a sua distinção. Aquela túnica era a declaração do amor maior. Meu pai me ama mais do que ama qualquer um dos seus filhos. Seus irmãos então se vingam, irmãos. E eles fazem isso da pior maneira possível, né? Depois de uma série de eventos, eles vendem José como escravo ao Egito. E o texto da semana passada terminou com Jacó sofrendo profundamente, manifestando uma depressão terrível, irmãos. Porque, em outras palavras, o que ele diz é: enquanto eu for vivo, enquanto eu não for enterrado junto com meu filho, eu não vou ser feliz, eu não vou ser consolado nunca. O texto termina com José sendo vendido e ele sendo enganado, né? Ele achava que José tinha morrido. Os filhos vêm de vários locais diferentes, tentando consolar Jacó. Ele diz: ninguém nunca vai conseguir me consolar. Enquanto eu não morrer também, eu vou ser esse pai que arrasta essa dor. E é aqui que a gente está agora. A gente sai de Canaã e vai ver o que acontece na vida de José no Egito. Pois bem, irmãos, José, portanto, foi, diz o texto, né, ipsis literis, levado para o Egito, e ele foi instalado na casa de Potifar. E sobre Potifar, a gente tem duas informações. Primeira, ele era um oficial de Faraó. Isso é fundamental. E aí o autor, discriminando um pouco o que isso significa, diz pra gente que ele era o comandante. Vamos ver, comandante da guarda. Então, José, sendo vendido, foi parar, irmãos, na casa de alguém que é muito importante. A partir da providência divina, quis a vontade do Senhor que José fosse lotado no lugar de destaque, na casa de alguém que era importante. Só que, irmãos, perceba, assim, o texto já começa a mostrar para a gente que algo muito importante vai acontecer e que isso daqui vai ser um trampolim para atos maiores. Só que, perceba comigo, o simples fato de José estar na casa de alguém que é importante não quer dizer absolutamente nada. Concorda? Esse homem, irmãos, provavelmente tinha vários outros escravos e servos. E nenhum deles, pelo menos a partir da Escritura, manifestou nada de grandioso. Ninguém fez nada a partir dessa noção de estar na casa de alguém importante. Ou seja, nesse momento, o que eu quero que você entenda? Não é porque ele está na casa de alguém importante que algo importante vai acontecer com ele. Isso não é automático. Gente que, servindo bem ou servindo mal, ficou no esquecimento, esses outros escravos. Então, irmãos, há um corte aqui. Existe uma questão que é distintiva. O que aconteceria na vida de José, nesse lugar, para o bem e para o mal, dependia muito da sua própria resposta. Dependia muito da sua própria performance. Dependia de como ele ia navegar na vida a partir disso que aconteceu com ele. Então, perceba, não é o local que ele está necessariamente, mas é como ele reage. E aí, dá um passo para trás junto comigo, pensa com calma. A gente vai tentar enxergar uma relação íntima com a nossa resposta à pergunta: como é que a gente vai identificar a vontade de Deus? Irmãos, se a gente analisar com calma, se a gente
nos permitir demorar nos detalhes do texto, a gente vai perceber uma coisa. Você concorda comigo, e a Bíblia usa essa linguagem, que o fogo, irmãos, ele pode tanto purificar quanto ele pode destruir? A gente usa o mesmíssimo instrumento, o mesmo processo, e gera resultados antagônicos. Um sai para a pureza, para um desempenho de uma função excelente. O outro é destruído pelo mesmíssimo processo. Dependendo do material que a gente colocar na água, por exemplo, um vai sair perfeitamente limpo e o outro totalmente destruído, arruinado também. Por que eu estou dizendo isso tudo? O que eu estou querendo levar você a entender? Irmãos, pensem comigo. A vida de José até agora foi literalmente de altos e baixos. Certo? Ele nasceu no alto, irmãos. Ele era o filho preferido do seu pai. Ele era o amor do seu pai. Ele é o filho caçula. E alguns filhos aqui são caçulas. Vocês entendem o que isso significa, tá? Não finja que você não entende, porque eu sei que você entende. O caçula é sempre o fofinho, bonitinho, não sei o quê. José é esse, ele é o caçula, ele é o filhinho, ele é o pequeno, ele é aquele que foi nascido fora de tempo. Quando o pai já estava mais amansado, o pai já estava mais doce. Jacó, quando José nasce, ele já está mais para avô do que para pai, irmãos. E você sabe que isso é muito estranho e ao mesmo tempo curioso, né? Eu assisti isso. Especialmente uma pessoa me vem em mente, um cara lá em Natal. Ele com os filhos, irmãos, ele era absolutamente rígido. Os meninos não podiam pisar 1 centímetro fora da linha, que senão era dor e ranger de dentes. E aí ele virou avô. E quando ele virou avô, ele sentava no chão do shopping com os netos para ficar brincando com as crianças. Coração mole. José é esse, irmãos. Ele vem nesse momento. Ele vem filho de um pai que já está nessa idade avançada, que olhou para ele e viu ser aquele filho da mulher que ele realmente amava. Jacó realmente amava Raquel. E José vem filho dela, filho da verdadeira esposa do seu coração. Então, José nasceu herdeiro. José nasceu um rei, irmãos. Ele era o rei da casa. E aí, Deus encontra José. Você lembra disso junto comigo, você viu? Deus dá a José diversos sonhos e comunica para José o seguinte: o seu futuro vai ser brilhante. Lembram disso? O sonho de José é: você vai reinar e as pessoas vão se dobrar diante de você, sua família. Então é um futuro cheio de bênçãos. Então, José experimentou o que era estar por cima, o que é estar bem. José tinha um futuro. Essa parte é fundamental, irmãos. José nasceu com um futuro resolvido, sossegado, a vida está feita. Não tem nada para dar errado. Excelente. Só que, no auge da sua vida, ele encontra o descenso, a queda. É no momento mais alto que ele começa a cair. Então ele vai sair de caçula adorado para um escravo estrangeiro, irmãos. Caramba, olha o antagonismo, olha os extremos dessas duas situações. A sua posição era a pior possível dentro da estrutura hierárquica social do Egito. Ele era o pior que tinha, porque ele era não só um escravo, mas um escravo estrangeiro. E aí, irmãos, a questão que se impõe aqui, e perceba como ela tem tudo a ver com a sua vida. Como é que reage? Você saiu de ser o queridinho, o futuro da família, para ser o ninguém do ninguém. Como é que você reage numa situação como essa? Essa é uma pergunta, irmãos, que ela pode ser traduzida em outras palavras, que é: quando tudo dá errado, o que é que você faz? Como é que a gente se porta? Deus prometeu tudo para a gente, só que a gente não tem nada. E agora? E aí, irmãos, de novo, a gente vê na Escritura e também vê na vida real. Muitas vezes a resposta é cinismo. De novo, o fogo, a prova, às vezes purifica, às vezes destrói. Pessoas que passam por essa experiência, às vezes se lançam nesse cinismo que é destruidor, irmãos. Que é terrível, que devasta a vida de alguém mesmo. Por quê? O que é cinismo? É uma atitude de descrença nas intenções de outras pessoas. Como é que isso se traduz? Olha, eu esperava muito de Deus. Deus tinha prometido muita coisa para mim, só que eu recebi o mal. Agora deu tudo errado. Então, quer saber? Eu também não quero mais nada, não. Eu não acredito mais que alguma coisa possa acontecer de bom. Não adianta viver com esse Deus. Obediência é coisa de gente boba,
Gente que acredita em conto de fadas. Não traz nada de bom. Eu obedeci e deu tudo errado. Agora, a partir de agora, é fazer o que dá melhor para mim. Porque eu só tenho a mim mesmo para recorrer. Eu confiei em Deus, fiquei perdido. Então não sobrou nada. A vida não vai melhorar nunca. É isso. Agora é tentar o mínimo possível que eu conseguir e seguir em frente. Isso é cinismo, irmãos. Qual foi a atitude de José? Versículo 2. O Senhor estava com José, que veio a ser próspero na casa do seu dono. E meus irmãos, olhem comigo com calma. Se na semana passada a gente tinha diante de nós um adolescente que era imaturo, que é mimado, agora a gente tem outra pessoa completamente diferente, a despeito do lapso temporal ser muito pequeno. Ele ainda tem pouca idade aqui, irmãos. Ele ainda é muito jovem. Mas ele apresenta um comportamento que é ímpar, irmãos. É muito difícil achar gente assim. Muito mesmo. É quase impossível. Por quê? José foi íntegro. Irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele estava no conforto do conforto de uma família rica. E agora ele é escravo. Ao invés de ficar cínico, ele continuou sendo íntegro. Ele continuou vivendo colado a esse Deus. A situação era péssima. O coração dele estava dilacerado, porque, de novo, a gente não pensa nisso, né? Mas ele está longe da família, irmãos. Ele está longe da sua casa. Ele está longe das coisas que são suas. Nossa, eu fui para o seminário com 20 e tantos anos já. Quando eu entrei no quarto que eu morei por um bom tempo, não tinha as minhas coisas. É muito estranho, pô. É muito estranho você não ter suas coisas. Tanto, eu já fiz referência a isso tantas vezes que talvez você já tenha cansado. Mas os judeus que foram para os campos de concentração e que sobreviveram, eles dão conta de que uma das partes piores era ter toda a sua roupa tirada, seus anéis, tudo seu, jogado fora. Você recebia um uniforme igual a todos os outros, raspava o seu cabelo. Você não tinha mais nome, isso era um número. É despersonalizar a pessoa, ela deixa de ser quem ela é. Porque muito de quem você é são aquelas coisas que você não joga fora, aqueles brinquedinhos que você ganhou quando tinha, sei lá, 6 anos, e você guarda, suas roupas, seu perfume, tudo que é seu que faz você ser quem você é. José perdeu tudo isso. Ele não tem mais ninguém. A vida desmoronou. E mesmo assim, ele continuou sendo íntegro. O que esse homem faz? Ele se lança no trabalho, perceba, ainda que seja um trabalho injusto, da melhor forma que ele consegue. A tal ponto que Deus vai abençoando. Você entende? José, não é porque ele está num local terrível que ele diz, eu acabei minha vida, não tenho mais nada para fazer, agora o que vier veio. Ah, eu sou só escravo mesmo, eu vou fazer o mínimo. Esse cara se lança num trabalho diligente, esforçado, e o Senhor vai abençoando. E aí os versículos 3 a 5 mostram que essa ação de Deus foi tão poderosa que o comandante começou a perceber que existia algo diferente nele. Cara, esse escravo tem alguma coisa. Eu não sei o que é. Eu nunca vi um escravo assim. Mas agora a minha casa toda está prosperando por causa dele. No pior momento da sua vida tão pequena, José decidiu servir ao Senhor de todo o coração. E o Senhor era com ele. A tal ponto que os outros viam a mão de Deus conduzindo José e o abençoando. Irmãos, eis aqui a vontade de Deus. Deus está conduzindo tudo para que José estivesse exatamente onde deveria estar e Deus está o abençoando no meio da escravidão. Isso daqui, só isso, já seria algo para a gente passar um bom tempo pensando, irmãos. Porque como é que a gente pensa na vida? Se minha vida está dando certo, eu estou no centro da vontade de Deus. Não é assim? Eu estou mentindo, irmãos. Se minha vida começa a dar errado, eu saí da vontade de Deus. Percebe? Esse é o nosso cálculo. A gente está aqui um homem que saiu de herdeiro para escravo, no centro da vontade de Deus, sendo dirigido por esse Deus. E aí, irmãos, o nível foi tão intenso desse trabalho bem feito que José passou a administrar absolutamente tudo na casa de Potifar. É tanto que o texto diz o seguinte, Potifar agora não se preocupava mais com nada. Tudo que era dele estava nas mãos de José. O texto faz uma referência até curiosa, né? Exceto a comida. A comida José não tocava, mas todo o resto estava à disposição de José. Perceba então o que eu estou querendo te comunicar logo agora. As circunstâncias não são definidoras da vida, percebe? As circunstâncias, elas até condicionam,
Mas a resposta final é de Deus, irmãos. Mesmo numa situação tão calamitosa quanto essa, o Senhor abençoou profundamente José e era com José. Isso quer dizer que onde você estiver na sua vida, você pode estar no centro da vontade de Deus, independente do que está acontecendo ao seu redor. Deus pode cuidar de você nos piores momentos da sua vida, nos locais mais horríveis que talvez você nem imagine que pudesse estar lá. Então, até agora a gente está aprendendo que em todos esses momentos, por estranho que pareça, José não esteve sozinho em momento nenhum. As circunstâncias não estão definindo a sua relação com Deus. Deus estava com ele, mesmo quando as coisas estavam dando errado. E essa é uma lição difícil de entender, tá? Eu sei que você consegue articular, mas na hora que você está passando pelo problema, é difícil entender essa lição. Porque a gente pensa, se está dando tudo errado, Deus me abandonou. E não é assim. E foi assim por um tempo, irmãos. As coisas caminhavam bem. Aparentemente, Deus estava honrando José, tudo ia dar certo. Qual é a expectativa do coração desse homem, penso eu? Bastava esperar um pouco mais. Novas possibilidades vão vir. Novas portas abertas. O futuro vai dar certo agora. Por quê? Deus está cuidando de mim, Deus está abrindo portas aqui, a vida vai melhorar. Até que vieram os novos problemas, irmãos. E os novos problemas começam a partir de algo que talvez você deseje muito, muito mesmo. Olha aí comigo na Bíblia, versículo 6. Depois do parágrafo. O texto diz o seguinte: José tinha um belo porte, ele tinha boa aparência. Parece bom, né, Luquinhas? Um belo porte e boa aparência. É outra forma de dizer o seguinte, irmão, José era lindo mesmo, tá? Pensa num homem bonito. Parece bom, né? O que isso gerou na vida desse homem? Isso fez com que, versículo 7, né, depois de um certo tempo, o texto diz que a mulher de Potifar pusesse os olhos nele. E, irmãos, pensa uma mulher sutil na sua sedução. Ela vai assim, aos poucos, tentando ganhar. Vamos ver? Assim, versículo 7, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Que coisa, não, irmãos? Que estratégia de conquista. Ela olha para aquele jovem, bonito, está na casa dela e diz, eu quero dormir com você. E aqui, irmãos, a gente está novamente exposto diante de nós uma dificuldade enorme. Como é que José deve reagir? Porque, irmãos, não existe câmera. Hoje tem câmera. Não tem câmera aqui, não tem microfone espião, não tem nada, não tem registro, não tem portaria. Qualquer coisa aqui pode ser feita e ficar para sempre esquecido. Você concorda? José era um escravo, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Ele não tinha acesso a qualquer intimidade sexual. Esse homem estava privado de uma vida sexual. Obviamente, se ele estivesse na casa do pai por questões morais, religiosas, aqui por questões absolutamente do dia a dia, né? Ele é um escravo, ele não tem direito. E ele tem 17 ou 18 anos, irmãos. Um jovem saudável. E você sabe como jovens saudáveis são aos 17 ou 18 anos. Irmãos, toda a tentação estava posta diante dele. Ele tinha à sua mercê como possibilidade o envolvimento sexual, prazer e mais, uma coisa que a gente fala pouco, mas aqui está diante dele a oportunidade de um orgulho. Por quê? Porque ele pode dormir com a mulher do chefe. Podia ser para ele uma válvula de deixar aflorar esse sentimento de superioridade, de construir identidade. Tá vendo? Eu posso, eu sou o melhor mesmo. Eu sou o desejado, eu estou acima dos outros. Eu sou José, eu sou o centro, eu sou o cara. Se até a mulher do cara importante me quer, quem não vai me querer? E perceba como isso está afinado com uma leitura errada dos sonhos dele. O que Deus disse? Um dia você vai estar no centro, as pessoas vão se dobrar a você. Está aqui agora uma oportunidade perfeita dele materializar isso. As coisas que deram errado antes podem, 1000 aspas, tá? Começar a dar certo a partir dessa ótica equivocada. Essa é a oportunidade que ele tem, irmãos. E novamente, né, o que ele podia ter pensado? Eu estou tentando insistir isso aqui com você porque eu passei por isso. Não essa questão de uma oportunidade sexual, não é isso. Eu estou dizendo que quando eu olhei para a minha vida e eu cheguei à conclusão, Deus me abandonou porque coisas muito ruins aconteceram, eu falei, então por que continuar obedecendo? É isso que eu estou tentando te falar. Olha de novo
a história desse homem. O que ele podia ter pensado? Deus que me largou aqui, pô. Deus que me levou, me trouxe para esse lugar horroroso. Eu estava na casa dos meus pais, eu não fiz nada errado. E agora eu estou aqui. Eu sou escravo. Eu não tenho oportunidade nenhuma, nem possibilidade de construir minha própria família. Eu não posso ter uma família autônoma. Tudo que eu sofri até hoje foi injusto. Eu não fiz nada e esse Deus me abandonou aqui. Então, já que é assim, meu irmão, agora eu vou fazer o que eu quiser. Você entende? Pelo menos eu vou ter alguma satisfação, algum tipo de prazer. Irmãos, gente magoada com Deus faz isso. Gente que se sente abandonada, frustrada, desobedece até como uma punição. Eu não sei se você está me entendendo agora, mas tem gente que diz assim, quer saber? Esse Deus agora vai ver o que eu vou fazer mesmo. Ele não cuidou de mim, me abandonou, pois agora eu vou viver a vida que esse Deus não quer que eu viva. Nessa sandice, né, de tentar punir Deus de alguma forma. Muitas vezes, irmãos, fruto de um coração dolorido, magoado, por não saber quem Deus é, nem entender sua vontade, as pessoas partem para uma desobediência desenfreada, porque o que elas pensam? Se quando eu estava obedecendo, as coisas deram errado, por que eu vou continuar obedecendo? Como é que José reage, irmãos? Olha aí comigo, versículos 8 e 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada de que existe na casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha agora, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, essa é uma declaração poderosíssima, contundente de obediência. Por quê? Sem qualquer ancoragem real, material. O que eu estou querendo te dizer? Deus não tinha feito José rico, irmãos. Deus não tinha feito José aqui dono de uma grande família, cheio de fama, cheio de honra. Ele era um escravo. Ele era um ninguém. Ele era alguém que a vida deu toda errada. Ele não tinha qualquer constrangimento material para obedecer a Deus. O que eu quero dizer? Já que Deus me abençoou, então eu vou obedecer. Ele não tinha isso. Qual é a base da obediência de José? É isso que eu estou querendo te mostrar. Não podia ser nada que ele já tinha recebido, porque ele não tinha recebido nada. Só o mal de Deus. Só a parte ruim, de novo, dentro dessa leitura, tá? José não tinha nem a oportunidade de obedecer para manter o que ele já tinha. O que eu quero te falar? Eu lembro muito bem, eu tentei pintar essa história de uma forma que você não entenda o que eu estou dizendo, nos detalhes. Mas eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive há bons anos atrás. Uma pessoa me ligou desesperada, dizendo o seguinte, olha, eu fiz isso aqui, eu pequei. Será que Deus vai me tirar o que eu tenho por causa desse pecado? E era uma angústia muito intensa. A pessoa tinha uma posição que ela queria manter, e ela pensou, agora que eu pequei, será que Deus vai me tirar? O que eu estou dizendo? Nem isso José tinha. Você está entendendo o que eu estou querendo te mostrar? Ele já não tinha nada. Pecar ou não, Deus vai me tirar mais o quê? Qual é a base da obediência desse homem? Por que ele obedeceu, irmãos? Por que ele disse não para uma oferta tão vantajosa do ponto de vista carnal que se apresentava para ele? Ele não tinha nada disso, irmãos. Qual era a motivação possível para ele obedecer? O que resta? Obedecer quando tudo vai mal só tem uma explicação. A gente só obedece quando a vida está uma desgraça por causa de uma coisa, que é uma noção muito profunda, arraigada, e uma declaração muito contundente que diz, independente do que aconteça, Ele é meu Deus. Ele é meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. É a mesma experiência que Abacuque teve. Eu não entendo, eu não concordo, eu não consigo ver, mas eu vou louvar esse Deus independente do que aconteça. Eu amo esse Deus por quem Ele é. Tem uma música do Shane & Shane, uma banda, uma dupla, né? Americana. Olha os versos. Ainda que tu me destruas, ainda assim eu vou te exaltar. Ainda que o Senhor tire de mim, eu vou bendizer o seu nome. Embora o Senhor traga a ruína sobre mim,
eu vou continuar adorando, cantando uma canção, aquele que é tudo aquilo que eu preciso. Eu fui dar uma olhada nessa música de novo hoje, e eu abri os comentários do vídeo, e estava lá, eu não sei se era uma mãe ou se era um pai, dizendo, no dia 26 de outubro de 2018, meu filho foi assassinado. E no dia que meu filho foi assassinado, alguém me mandou essa canção. E ela me acompanha até hoje. Então, esse comentário faz alguns meses, a gente está aí em 7 anos. Irmãos, esse tipo de experiência só tem quem é crente de verdade. E eu estou tentando falar isso para vocês há muito tempo, desde que eu cheguei aqui na igreja. A gente precisa começar a olhar para a nossa fé e tentar entender a qualidade da fé que a gente tem. Você ama Deus de verdade? Irmãos, essa pergunta é muito importante. Muito mesmo. Eu não quero muito, eu não estou muito preocupado com os grandes sonhos que Deus tem para a sua vida. Pessoas vêm falar isso para mim, né? Ah, pastor, Deus me prometeu que eu vou... Amém, se Deus te prometeu, que Deus cumpra. O que me cabe fazer aqui com você? É tentar olhar para a Escritura e te levar de novo para ela, para a gente entender que a vida com Deus é muito mais séria e muito mais real do que às vezes a gente dá conta, irmãos. Porque a nossa vida vai seguindo e a gente vai vindo aqui e a gente canta, a gente abraça os irmãos, a gente desce para tomar café e volta na semana que vem. Quando a crise chega de verdade, como é que você reage? Porque só um coração realmente preenchido por fé faz isso daqui. Uma obediência total e restrita, mesmo quando tudo aparentemente dá errado, quando nada faz sentido. Quando a gente não vê Deus, quando a gente não ouve Deus, mesmo quando ele não faz sentido, ainda assim a gente obedece. Só crente faz isso. Só quem ama Jesus faz isso. Eu estava essa semana ali embaixo, na sala, conversando com uma pessoa que estava me falando exatamente isso. Não estou sentindo Deus, não estou ouvindo Deus. E irmãos, todo mundo que é crente já passou por isso. Se você não passou, você vai passar. O que acontece? Porque, de novo, você se converte, aquilo está queimando seu coração. Você está sentindo um fogo muito intenso. E isso não é ruim, isso é bom. Só que isso passa, as coisas dão errado, e você lê a Bíblia e parece que isso daqui não é nada. Você ora, quantas vezes você já ouviu isso, né? Parece que a oração não passa do teto. Os judeus tinham a expressão, o céu ficou como bronze, como se o céu está duro, a oração não chega. E aí, irmãos, quando chega esse momento, o que a gente faz? É nessas horas, irmãos, que a gente mostra como é que está a nossa fé de verdade. Porque, repito, para você, a gente esse ano aqui agora, há pouquíssimos meses, teve a Páscoa. E aí na Páscoa, a gente teve aquele culto que tinha as velas, as músicas e tal. Naquela hora, você chorar e dizer, Jesus, eu te amo muito, é fácil. Porque você está muito emocionado. Tem um monte de gente dizendo a mesma coisa, você está imbuído daquele momento. E quando está tudo errado mesmo, como está aqui a gente vendo esse homem? Você obedece? Esse Deus que te largou? 1000 aspas. Essa foi a experiência de um homem que tem menos de 20 anos. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. A gente não vai ficar dizendo que adolescente é o futuro da igreja. Esse homem é muito novo. Maria era muito nova e foi a mãe de Jesus. Gente muito nova, com um tipo de fé que me constrange, honestamente. A gente está vendo aqui um coração dedicado ao Senhor, irmãos, um crente. E a partir desse momento, Satanás, que é o inimigo da sua vida, ele é o inimigo da sua alma. Satanás quer te destruir. A partir desse relato, a gente vê que ele usa as piores artimanhas possíveis. O texto vai dizer para a gente, no versículo 10, ele quer arrastar, destruir esse jovem, arrastar seu coração para o mal. Aquela mulher, ela parou, irmãos, de tentar? O texto diz que todos os dias ela ia até José e dizia, vamos deitar comigo. Porque você pode ser forte uma vez, só que você concorda comigo que exige mais empenho de você continuar dizendo não à medida que o tempo passa? José é uma fonte de inspiração para a gente, e agora eu falo muito para nós, adultos maduros. Até hoje, porque o texto diz que ele se recusou a ir para a cama com ela, e diz mais, ele se recusava a ficar perto dela. Eu estava lendo alguns materiais para me preparar para hoje, e teve um pastor que disse uma coisa que eu concordo muito, eu acho que ele está coberto de razão. Ela dizia, vamos para a cama comigo, vamos se deitar dia após dia. Irmãos, José não disse assim, eu não vou, mas vamos marcar um discipulado, porque eu vou começar uma caminhada com você para te explicar por que você está indo mal. Olha, deixa eu caminhar junto com você
para a gente tentar reconstruir seu casamento, para Deus abençoar e reconstruir a vida de vocês. E, irmãos, esse é um texto poderoso para isso, né? Existe uma sabedoria profunda nessa atitude de José. Ele fugia dela, irmãos, todo dia. Ele não se colocava na possibilidade de continuar sendo cada vez mais tentado. Olhou para ela, foge, fala. Uhum. Porque tem isso, né? As pessoas vão dando contornos de santidade só para uma... Irmãos, eu acho que é a Bíblia que fala isso, eu não tenho certeza agora, mas eu acho. Mas, ok, imagina essa cena. Tem um buraco ali atrás. Esse buraco pode destruir sua vida. Por que você vai ficar andando cada vez mais perto dele só para dar uma olhada, ver como é que ele é? E aí passa um pouquinho mais perto, e aí vê como é que é andar pela margem. Não, eu não estou indo lá dentro, mas deixa eu só dar uma olhada. Irmãos, se você não sabe, deixa eu te falar, Satanás vai vir contra você com toda a força que ele tem. A força do inferno inteiro para destruir sua vida. E você sabe disso. Você conhece pessoas assim. Basta um deslize, às vezes, para você destruir uma vida inteira, uma reputação toda, uma vida de construção inteira. Por causa de um detalhe. Por que ficar testando? Por que ficar vendo até onde você vai? Foge. No primeiro indício, corre. É o que esse homem ensina pra gente. Não brincar com a própria fraqueza. É uma forma muito eloquente de dizer o seguinte, olha, esse homem estava sendo realmente tentado, porque, de novo, né? Mais uma vez, após vez, essa mulher tentava e ele fugia. Até que veio o dia da calamidade, irmãos. Versículo 11, ninguém estava em casa. Teve um dia que ninguém estava em casa e eu imagino que nesse dia o coração de José provavelmente acelerou muito. Porque ele provavelmente estava morrendo de medo. Porque ele sabia o que podia acontecer. Se com pessoas ela tentava, agora que não tem ninguém, ele está à mercê dessa mulher. E ele sabia o que podia acontecer, e aconteceu. Versículo 12, ela o pegou pela roupa e disse, venha para a cama comigo. E aí, tentando obedecer ao seu Deus e honrar o seu patrão, José foge de novo. Mas qual é o detalhe agora? A roupa dele fica na mão dela. E ele parte, sem roupa. Então perceba, né? A gente pinta e faz filme, não sei o quê, mas o texto da ideia é de luta, né? Ele tenta se desvencilhar, ela o agarra com a força que ela tem, e mulheres não são tão fracas assim, certo? Tem muita mulher forte, arranca a roupa dele, ele consegue fugir, mas ela fica com aquilo que é o distintivo dele. É a prova contra ele mesmo. As pessoas vão conseguir olhar para a roupa e dizer, realmente é dele. E aí, irmãos, pare e pensa com calma, né? Do jeito que a gente conta a história, do jeito que a gente pinta Deus, o que a gente pode esperar? Porque, de novo, muitos pastores até levam você para esse lugar, mas quando chega nesse ponto, eles dão um 360 mesmo, dão um 180 e vai no sentido contrário. Porque, às vezes, qual é a promessa? Resista ao pecado, obedeça a Deus e Deus vai honrar você. Faça o que você tem que fazer, que se você conseguir vencer a provação, Deus lá na frente vai te cobrir de glória. Irmãos, se foi uma vitória tão grande quanto o pecado assim, se foi algo tão bonito que José fez, o que a gente pode esperar? Deus vai resolver a vida dele agora. Você entende o que eu estou querendo dizer? José, de novo, fez exatamente o que ele tinha que fazer, de um jeito absolutamente eloquente. Se ele foi tão fiel agora, Deus vai dar alguma coisa para ele. Deus vai responder algo. Olha só, Deus, eu sou muito bom, eu sou muito obediente. Agora está na hora do meu prêmio, está na hora da minha glória. O que o Senhor vai me dar? De novo, irmãos, é o mesmo tipo de coração, é o mesmo tipo de expectativa. Gente que não conhece nada da Escritura e nada de Deus. Por quê? Desculpa te falar isso, mas obediência custa caro, irmãos, muito. Às vezes custa muito caro mesmo. E quem mais falou sobre isso é quem mais ama você. Porque Jesus Cristo, quando foi falar para a gente sobre obediência, o que ele diz? Vocês vão ter aflições no meio do caminho, e esse caminho que eu estou prometendo para vocês, que é um só, é um caminho que envolve renúncia diária, você vai dizer não para você todos os dias, você vai tomar sua cruz e me seguir. Isso é ser crente, irmãos. Isso é ser crente. Qual é o prêmio de José? O que ele ganha por ter obedecido?
a mulher, dos versículos 13 ao 16, ela fica gritando, ela chama a atenção de quem ela pode, e o que ela faz? Coloca a culpa nele. E aí, a mesmíssima história que ela conta para as pessoas, ela conta para o marido também. Ela diz, irmãos, não está no texto em português, mas é o que ela diz. Ela falou, olha, eu sofri hoje uma tentativa de estupro. Esse homem tentou me estuprar. Esse servo, ser protegido, esse que você gosta muito. Esse escravinho aí que você gosta, que você trouxe, que você deu a casa toda. Pois bem, ele tentou dormir comigo à força. E está aqui a prova. Olha a roupa dele. E é terrível, não, irmãos? Eu não sei como é que fica o seu coração, mas injustiça é uma coisa que dói demais. Dá muita raiva. Quando a gente vê uma pessoa que faz tudo certo e é engolido por uma pessoa que faz tudo errado. A gente fica revoltado, né? E aí, injustiça é uma coisa que existe desde Gênesis capítulo 3. Desde que o mundo é mundo. Gente que faz coisas lindas e sofrem. Gente que faz coisas terríveis e cresce, fica rica, compra helicóptero. José sofreu muito, irmãos. Ele está longe de casa, longe da família, longe do amor, de carinho. Ele está sozinho. Ele fez tudo certo. Ele obedeceu. Ele fez o que poucos homens fariam. Concorda? Quem não conhece o Senhor, possivelmente ia aceitar essa oferta. O que ele recebeu em retribuição, irmãos? Qual foi a paga da sua obediência? Qual foi a premiação? Olha aí comigo nos versículos 19 e 20. Quando o dono ouviu as palavras da sua mulher, que lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali José ficou na prisão. Muito curioso, não, irmãos? O curso da ação de Potifar. Onde é que está a estranheza? Você sabe que o nosso código penal, ele é moderno, e ele realmente é. O Brasil, inclusive, não sei se você sabe disso, é muito elogiado internacionalmente pelo nosso código. Se a nossa justiça funcionasse do jeito que ela está no papel, a gente realmente ia ter um sistema sólido de promoção da justiça. A gente ia coibir o mal e a gente ia premiar o bem. Não funciona no Brasil, porque a gente não aplica o que tem no papel. Mas no mundo antigo não era assim, irmãos. Quais eram os direitos de um escravo? Se um escravo estava sofrendo uma injustiça, ele ia reclamar para quem? Irmãos, escravos eram realmente propriedades, como um abajur, como uma Coca-Cola, literalmente como isso. Uma pessoa era a propriedade de outra. Se você não gosta, você pode jogar fora. Não havia corte, apelação, nada. Escravos, eles podiam ser punidos, mortos, humilhados, e estava tudo bem, a vida só seguia. Então, por que esse foi o curso de ação de Potifar? Por que ele não humilhou, torturou e por fim matou José? Porque, repetindo, tentativa de estupro era um crime punível com morte. Por que ele não puniu José? E aí, existem muitos estudiosos que trabalham a probabilidade enorme de Potifar já desconfiar da sua própria esposa. É a única explicação racional, lógica, para o curso desse texto ser esse, irmãos. Porque perceba, você ama sua esposa, confia nela, de repente ela sofre uma tentativa de estupro por um escravo seu, morte. Esse homem provavelmente devia conhecer a mulher que ele tinha e mais, ele também provavelmente conhecia o escravo que ele tinha. A reputação de José estava lá. Qualquer pessoa que tenha tido uma relação assimétrica sabe disso. O que eu quero dizer? Quase toda empresa tem isso. Chefes e trabalhadores sabem. E aí, na minha vida, meu pai, ele era síndico do prédio por um bom tempo. E aí, tinha alguns porteiros ou alguns funcionários da limpeza que eles eram tratados pelo meu pai além da desconfiança, irmãos. O que eu quero dizer? Se chegava alguma reclamação sobre uma dessas pessoas, a gente tinha certeza absoluta que o problema era do morador, nunca era dos funcionários. Porque você conhece gente assim, é aquela pessoa que ela está além de qualquer suspeita. Não porque ela não é pecadora, mas porque são tantos anos dando testemunho de um trabalho tão bem feito que a gente sabe, isso não é coisa dessa pessoa. O que torna toda essa história aqui pior, não, irmãos? É uma injustiça dupla. Ele provavelmente, aquele homem, sabe que José é inocente. Ele sabe que José não fez nada, mas ele precisa fazer alguma coisa. E mesmo assim, então, ele lança José na prisão. Agora José está preso.
a sua situação literalmente piorou. Se a gente chegasse para José e perguntasse, dá para piorar? Ele ia dizer, não dá, piorou. A obediência custou a José a pouca liberdade que ele tinha e agora esse homem é um prisioneiro. Como é que ele age agora? Como é que a gente responde a esse Deus que permite essas coisas? Versículos 21 e 23, você não precisa abrir, se você quiser ler depois. O que aconteceu na casa de Potifar vai acontecer na prisão. O Senhor estava com José e de repente o carcereiro coloca a prisão toda na mão de José. Porque José continuou sendo íntegro, continuou obedecendo a Deus, agora na prisão. Sabe, irmãos, essa é uma história muito humilhante. É curioso, eu não tinha percebido isso até a gente chegar nesse momento em Gênesis, mas a história de José me acompanha desde que eu sou criança. É um dos personagens da Escritura, para mim, que são meus preferidos. É um cara que me inspira muito, muito mesmo. Primeiro, José me inspira a não ser cínico, irmãos. E é muito difícil não ser, de verdade. Na vida real, concreta, que a gente vive, quando as coisas dão errado na nossa vida, é muito comum a gente ficar cínico. De novo, aqui na igreja, eu tenho ouvido isso recentemente. As pessoas vêm me contar a história e elas vão falando até que acontece uma catástrofe, um desastre. E elas falam, dali para frente eu passei 4 anos sem vir na igreja e com um coração muito magoado. Falam assim, eu vou acreditar nesse Deus. Que Deus é esse? Crente? Ir para a igreja, orar, louvar para um Deus que não faz nada? Qual é a diferença? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Qual é a diferença de servir a Deus se não servir? Olha aí, os caras não estão servindo, estão com a vida muito melhor que a sua. Tanto que uma música ficou super famosa recente, um salmo, por que as nações vão dizer onde é que está seu Deus? Essa é a pergunta do salmista. Senhor, por que você está deixando as nações inimigas olharem para a gente e falar assim, cadê seu Deus? Ele não faz nada? Isso é cinismo, irmãos. É dizer assim, cara, quer saber? Eu não estou nem aí para Deus. Tentei, não deu certo. José me ensina muito isso, irmãos. Ele me ensina que a obediência é a coisa mais importante na relação com Deus. Porque lá na frente Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer, não fica falando que me ama. Onde é que está a prova do seu amor por mim? Se você fizer aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Então, se a gente obedecer a Deus só quando tudo vai bem, o que a gente está dizendo com toda a nossa vida é, nós somos interesseiros, irmãos. Porque a gente obedece não por causa do Senhor, a gente obedece pelas coisas que esse Deus pode dar para a gente. Se a gente tem medo de perder, a gente obedece. Se a gente quer ganhar, a gente obedece também. Fora isso, a gente vai fazer o que a gente quer. Esse tipo de relação é mercantil, irmãos. E é uma relação chula, uma relação pequena, pobre, uma relação vil. Isso não é viver por fé. Fé é continuar amando e obedecendo a Deus, mesmo quando a obediência faz tudo ir de mal a pior. Quando a gente, literalmente, obedecendo a Deus, perde tudo. Ou pelo menos pode custar tudo, como custou a José. Família, amigos, emprego, conforto, liberdade. Quando a gente obedecer a Deus, nos possibilitar perder tudo, irmãos, e ir mais longe do que a gente achava que podia ir, o que a gente faz? E, de novo, eu sei que você tem uma estrutura interna, mental, emocional, para se proteger dessa pergunta, mas eu estou fazendo essa pergunta muito séria para você. Eu estava hoje em casa escrevendo essa conclusão e eu parei para pensar com calma de verdade. Eu olhei para a janela e eu realmente pensei, se hoje, dia 5, se a minha obediência a Deus me fizesse perder minha casa, se amanhã, por causa da obediência, eu precisasse dormir lá em Bangu, dividindo a cela com mais outros 30 presos, sem que eu tivesse feito nada de errado, eu iria? Você iria? Eu obedeceria? Eu continuaria com esse Deus? A gente tem John Bunyan, escreveu O Peregrino. Por causa da pregação, ele passou 20 anos preso. Sem ver esposa, sem ver filhos. Eu abriria a mão da minha família? Eu abriria a mão da minha esposa, da igreja? Irmãos, eu não sei se eu obedeceria. De verdade, eu não sei. Mas eu queria muito obedecer. E esse texto me leva à oração. Me levou quando eu estava escrevendo e me leva agora. Por quê? Eu peço ao Senhor que Ele me sustente, que Ele me dê graça, porque eu quero ser crente como José foi crente também, irmãos. Eu quero ter esse tipo de amor a Deus, eu quero ter esse tipo de obediência. Porque no fim a pergunta se mantém. José estava no centro da vontade de Deus, irmãos? Fazia parte do plano maior de Deus, tudo isso aqui que a gente está
Tá vendo? E aí, será que hoje você sentado aqui também não está no centro da vontade de Deus, mesmo quando as coisas dão errado? E no outro sentido, que talvez seja ainda pior, mesmo quando as coisas dão certo, será que a gente não está longe da vontade de Deus? E a gente está interpretando que está no centro da vontade de Deus porque as coisas estão dando certo? No fim de tudo, você obedece ao seu Deus acima de todas as coisas? Eu vou te dar um tempo para você orar. É para você conversar isso com o Senhor. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós somos egoístas, Pai. Quando o nosso medo, quando o nosso amor às coisas que a gente tem, amor ao nosso nome, ao conforto, quando tudo isso nos afasta de uma vida de obediência real a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser crentes de verdade, a ser gente que realmente entendeu o chamado que a gente tem, que é dizer não para o mundo, mesmo quando isso nos custa tudo, Pai. Não nos deixa viver uma fé falsa, superficial, pequena, mas nos ajuda a olhar para a cruz de Jesus Cristo e percebê-lo tão maravilhoso, tão desejável, que a gente abandone o pecado e a gente se lance ao Senhor, Pai. Nos dá corações que realmente confiam no Senhor, que a nossa vida toda aponte para Ti, Pai. É o que eu te peço, te implorando no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.